Vai começar agora. Oi, gente, sou Jonathan Aguiar e todos vocês estão no espaço Conectando Ideias da WAK Editora, um espaço reservado para o encontro com autores e suas ideias no campo da educação, da saúde, da psicologia e entre outras áreas. Para começar essa conversa para lá de especial, nesse espaço virtual, tenho a alegria, como vocês estão vendo aí nessa tela compartilhada, de chamar para esse bate-papo amigos, professores, profissionais da área da educação, como a professora Marta Helvas, a Cláudia Diniz, o André Codeia, que juntos vamos hoje aqui navegar com ideias, com imaginação, pensando no campo da neurociência. Hoje é o momento de ouvir a própria Marta Helvas. Para aqueles que não assistiram nossos bastidores, eu chamo ela de Martinha. A Cláudia Diniz, que eu chamo de Claudinha, e o professor, um amigo super gente boa, o próprio André. Esse espaço é um espaço todo nosso, para não ficar aqui nessa conversa falando, sozinho, sabe? Eu quero passar a bola para aquela que possui inúmeros livros publicados sobre neurociência, que possui inúmeros artigos científicos, tanto no Brasil como internacional, sabe? Olha, faltam palavras para poder dizer quem é essa pessoa. Quem é? A Martinha! Seja bem-vinda, Martinha. A musa! Oh, Jonathan, que lindo, que maravilha a gente participar de uma live dessa em casa, batendo um papo, falando daquilo que a gente gosta, com amigos, é só alegria realmente, né? Então, assim, gratidão pelo convite, estar compartilhando esse momento na tela com a minha querida professora Cláudia Diniz, uma amiga querida, muito, e o André, professor André Codeia, também um amigo muito querido, que na hora que a gente precisa, é aquele que está sempre dentro da equipe. Então, eu só tenho que agradecer. E mais, agradecer à editora WAK por nos proporcionar exatamente toda essa possibilidade de estarmos juntos, conversando e trocando essas ideias, conectando essas ideias sobre neurociência. Muito obrigada. E aí é para eu continuar falando? A bola é minha? Nossa! A Claudinha também, sabe? Então, eu passo a bola para a Cláudia, vai, professora Cláudia. Gente, olha, é uma honra para mim muito grande, um momento muito especial eu ter sido convidada pela editora WAK, uma editora que é maravilhosa, que me deu assim uma grande oportunidade de lançar o meu primeiro livro e espero que de muitos outros, né? Só preciso ter inspiração para isso. E estou muito feliz de estar aqui com a minha amiga querida do coração, Marta, minha amiga, minha irmã, que eu amo de verdade, ela sabe disso. André, que eu conheci, não tem tanto tempo assim, mas também é uma pessoa muito bacana, uma pessoa que está sempre junto em vários projetos com a gente, isso é muito importante. E esse menino maravilhoso que é o Jonathan, que eu conheci na Bienal, lançando esse livro espetacular dele também, que depois vale a pena você deixar lá o nomezinho dele, que só nos acrescenta e nos ajuda. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, é um prazer e uma honra muito grande. E aí, André? Cara, muito bom estar aqui, obrigado pelo convite, foi uma ideia excelente que você teve junto com a WAK, a quem eu também agradeço muito, porque a WAK abre as portas para que a gente possa construir um conhecimento novo, né? Produzir os nossos livros. Então, na figura do Pedro, do Igor, que eu conheço desde pequeno, do Leandro, eu agradeço muito a WAK, e um prazer enorme estar aqui junto dessas duas musas da educação, né? A minha amada Marta Helvas, né? E a minha também amada Cláudia Diniz, querido. Né? E a gente troca muita coisa, a gente aprende muito. E assim, estou muito feliz de estar aqui. André, eu vou pegar o gancho aí da sua palavra, sabe? Então você falou a musa, e essas duas musas, eu vou jogar a palavra para Marta, sabe? Para Martinha.
Olha, olha, pergunta que não quem dera que eu fosse musa. Quem dera que eu fosse musa. Porque esse espaço Conectando Ideias é no sentido de aproximar os autores com o próprio público leitor, sabe? E aí eu fico pensando, quando eu começo a ler seus escritos, seu material, e eu falo assim, o que levou a Martinha a escrever? Pois é. Olha só, só de magistério, eu tenho 43 anos de magistério. Então, eu sou professora desde a escola infantil e me tornei professora de graduação e pós-graduação. Então, é uma história que a gente tem aí, né? E, como professora, a princípio, eu era professora de inglês, sou professora de inglês, eu trabalhava com jardim de infância naquela época, depois fui fazer biologia, e a biologia falou mais alto, né? E aí eu comecei, a partir da biologia, eu acabei entrando para a área da saúde e comecei a estudar depois anatomia, fisiologia, mas, na verdade, eu trabalhava sempre, né, como professora dentro da área do magistério. E a anatomia e fisiologia, ele não fazia muito sentido para o que eu trabalhava no meu cotidiano, no meu dia a dia. Então, nesse momento, além de ser professora e desenvolver a parte da pesquisa da área de anatomia e de fisiologia, eu comecei a receber alguns estudantes na minha vida que tinham alguns comprometimentos de aprendizado. Bom, antes de tudo, se eu tivesse a vivência que eu tenho hoje, eu com certeza faria uma revisão da minha metodologia. Mas como uma escola extremamente... Faria uma revisão da minha metodologia. Por quê? Se um cérebro ele chega com comprometimento, eu teria que saber fazer adequação, adaptação de todo um currículo para poder atender aquela criança e não deixar aquele estudante, muitas vezes, em situações vulneráveis dentro de uma sala de aula. Mas a gente aprende, a gente estuda, né? Enfim, aí, ao longo da minha vida, continuei trabalhando com a área de anatomia, até que um momento na minha vida eu estava numa área de gestão de negócios, eu era diretora de uma unidade, de uma empresa, e eu conheci uma pessoa que fazia parte, que era um professor que fazia parte da equipe, e ele me convidou para fazer psicopedagogia. E aí eu falei, olha, eu não tenho nada a ver com psicopedagogia, eu estava com área de gestão e área da pesquisa, enfim, na área da saúde mesmo. E aí eu falei, bom, então vamos lá, eu vou apostar, vou ver o que é isso. Isso já tem 20 e tantos anos atrás, né? Há muito tempo. Estava chegando a psicopedagogia no Brasil. E aí, quando eu cheguei, eu tive a oportunidade de estudar na antiga, né? Que agora é a AVM Educacional, mas era a vez do mestre, que é a AVM. Quando eu cheguei lá, fiz o curso de psicopedagogia, amei o curso de psicopedagogia, só que como uma estudiosa de cérebro, na época, eu vi que estava faltando alguma coisa dentro da área da psicopedagogia, que era exatamente o estudo da ciência do cérebro. Se fala em aprendizado, tinha que passar pelo cérebro, né? Bom, passou, e depois eu fui pegar meu diploma na época, e aí eu tive a oportunidade de ter uma aproximação com pessoas, diretora lá da AVM, e aí a gente estava conversando, eu disse, eu amei, inclusive o curso para mim, ele foi um divisor de águas, porque eu tive condições até de assumir um cargo em um outro local, na direção, numa faculdade que exatamente é da área da saúde, mas que não tinha o perfil da diretora com a psicopedagogia, então ele abriu o meu leque, abriu mesmo, eu era professora de anatomia, nessa faculdade, e aí abriu para mim também a oportunidade de eu fazer a parte de gestão. Enfim, e aí foi que eu conversei com a AVM, que dentro da psicopedagogia, o que estava faltando era exatamente estudar sobre cérebro. Só que a AVM é uma faculdade, então, quando a gente está trabalhando com uma inovação dentro de uma relação, de uma regulamentação de profissão, não é a faculdade em si, mas a AVM, ela foi a pioneira em colocar o cérebro como um estudo dentro da psicopedagogia. Paralelo a isso, teve um movimento com uma pessoa que hoje é minha grande amiga, que eu tenho uma grande admiração e que eu falo assim em público, que era antiga presidente, ela continua sendo presidente da ABPP, que é a professora Irene Maluf, e ela quis conhecer quem é que estava fazendo esse movimento do cérebro dentro da área da psicopedagogia, enfim. E aí eu fui,
me apresentei num congresso e ali foi um amor à primeira vista. A psicopedagogia, ela abraça a ideia do cérebro, né? Porque a gente tem uma argumentação e eles aceitaram essa argumentação, e paralelo a isso as coisas começam a acontecer também na AVM. Por quê? Eu acabei escrevendo a ementa para o curso de psicopedagogia, psicomotricidade, para toda a área pedagógica, isso há 20 anos atrás, né? Isso não foi agora. E daí começa o grande movimento da AVM com a questão dos estudos do cérebro e a gente só trabalhando com essa questão mesmo bastante científica. Foi quando eu tinha o meu material todo impresso em apostila, lá, que era ainda tempo de cópia, né, que tinha a casinha lá com as pastinhas dos professores, e a gente trabalhava aqui na AVM da Tijuca, que tinha um campus da Tijuca, no centro da cidade, que era na Rua da Assembleia, enfim, e ali o Pedro, ele era um expositor de livros, era uma WK, mas ele não tinha muitos autores. E aí, o meu material, que eu trabalhei uma disciplina que era Fundamentos Biológicos da Educação, ele caiu na mão dele o meu material. Ele gostou do material. E aí ele quis conhecer quem era a professora do material. E aí surge nesse momento desse encontro, a nossa amada Fátima Alves. E aí a Fátima diz para o Pedro, é aquela ali, aquela alta, e eu tinha um cabelo vermelho na época, curtinho, é aquela alta de cabelo vermelho. E aí o Pedro me chamou. Quando ele me chamou, eu disse, né, o que ele quer comigo? Ele falou assim, você tem um material, né? Eu falei, eu tenho um material. Seu material é muito bom. Eu falei, não, mas o meu material, ele é só um material de estudo, é uma apostila. Ele falou assim, você já pensou em publicar? Eu disse, não. Aí ele virou-se para mim e falou assim, olha, mas não tem ninguém no Brasil com uma publicação de Fundamentos Biológicos da Educação. Você vai ser a primeira. Eu achei aquilo engraçado, né? Eu falei, publicar um livro dentro da realidade? Não tinha. E eu já tinha escrito um capítulo no livro da professora Fátima Alves. Então, quer dizer, foi um grande encontro realizado, foi justamente esse encontro com a Fátima Alves. E, a partir daí, escrevi o Fundamentos Biológicos da Educação, um capítulo no livro de psicomotricidade da professora Fátima Alves, e, a partir daí, a gente começou a fazer exatamente esse trabalho, né, da pesquisa da área do cérebro, vinculado a essa proposta mais da área da educação, mais da área pedagógica, porque a questão do surgimento dos estudos do cérebro para a escola, para a relação do aprendizado, está exatamente num conceito importantíssimo, que é exatamente a plasticidade neuronal, né, das rotas alternativas que o cérebro ele faz, que ele realiza, quando ele tem uma determinada lesão. E nós sabemos que mesmo tendo uma determinada lesão, o cérebro ele tem um potencial de fazer novas conexões neuronais. E aí, a grande eureka está aí, né? Se um cérebro comprometido, ele realiza a plasticidade neuronal, um cérebro, de qualquer momento que ele tenha um estímulo, ele vai ser provocado uma nova conexão neuronal, né? Então, é aí que surge a questão dos estudos do cérebro, exatamente nessa relação dessa aprendizagem com o foco mais escolar, né? Ou seja, o meu trabalho é com a escola. Então, dentro da minha vivência de 40 e tantos anos, dentro do magistério, como diretora, coordenadora, professora de jardim, e aí eu fui começar realmente a mergulhar dentro da área, né? E estudar cérebros, não só aqui, mas outros cérebros também, para conhecer as escolas no mundo, né, para a gente saber que escola queremos, porque a gente tem escolas que nem sempre a gente está querendo essa escola, a gente quer a escola inovadora, né, a escola da metacognição, a escola do pensar, a escola da autonomia, do protagonismo, então a gente tem que estudar. Então foi isso, e a partir daí, a partir dos Fundamentos Biológicos da Educação, aí fui para o outro livro, né, com a questão dos transtornos, porque aí eu trouxe muito a minha vivência dessa sala de aula, né, do sofrimento que eu tinha como professora, como fazer esse estudante assimilar e aprender muitas dificuldades, eram muitas dificuldades, e a gente vai aprendendo e desaprendendo, né, então a partir daí
eu escrevo com a minha experiência o transtorno de aprendizagem, a neurociência, que ali está tudo relatado, praticamente o meu dia a dia como professora. E depois foi, né? Depois foi o Práticas Pedagógicas, depois foi o grande sucesso das portas abertas do Que Cérebro Esse Que Chegou à Escola, que não foi só escrito por mim, foi a várias mãos, né? Vários professores da equipe, e é isso. E por último, quer dizer, depois teve o outro, o Neurociência, a Neurobiologia para uma Escola Humanizadora, né? Que é esse livro aqui, que é um livro, que eu vou até colocar aqui, que é um livro que eu acredito muito, porque esse menino, ele existe, ele existe, ele é de verdade, ele é o Gabriel, e o Gabriel, ele veio para a nossa vida de uma maneira extremamente vulnerável, tá? Ele tem, tinha, agora não, ele agora é nosso, né? Uma vulnerabilidade muito grande. E aí eu perguntei para ele, uma vez, que escola que ele gostaria de ter. E aí ele disse para mim, tia, eu gostaria dessa escola assim, assim. Eu falei, pois é, você dá um livro. E aí eu escrevi A Neurobiologia da Aprendizagem para uma Escola Humanizadora, do observar, investigar e escutar, porque eu já estava vindo das escolas que eu fui conhecer lá fora, da observação e da escuta e da investigação, que muito falta no professor, da gente aqui no Brasil, né? O professor, ele fala muito, e ele observa pouco, ele anota muito pouco. Então, quando eu disse para o Gabriel que ele ia fazer parte da capa do livro, para ele foi, assim, uma autoestima muito grande. Então, ele diz, ele é o meu Galileu, ou seja, você já viu um Galileu negro? Tem, é o meu Gabriel. Aí, no dia que a gente foi fazer a Bienal, você tinha que ver ele de beca, entrando no tapete vermelho da Bienal. As pessoas estavam querendo falar comigo? Não, queriam era conhecer o Gabriel. E o Gabriel está aí, lindo, maravilhoso, lindo, maravilhoso, e ele é nosso, entendeu? A gente resgatou o Gabriel. A gente vai conhecendo todas essas histórias, assim, com essa riqueza de detalhes. Cada livro ele tem uma história. Então, o Gabriel, ele existe, e assim, ele diz assim, é a cara dele. Esse desenho saiu exatamente do Gabriel. Eu peguei a foto, eu quero esse menino, e ele saiu aqui. Então, é a árvore, né, que é o cérebro, e ele aqui embaixo com a maçã na mão que caiu. Então, é o Gabriel. E aí, é isso. Escrever, é o que eu digo, a escrita, para mim, ela é uma forma de eu me conectar a Deus, né? De eu me conectar como um instrumento daquilo que é possível eu ser usada, né? Então, é isso. Então, a vida, realmente, ela nos faz esse caminho legal para que a gente possa ter esse mar de pessoas trocando e compartilhando mesmo com a gente, sabe, Jonathan? Realmente é isso que a gente faz. Eu trabalho para as pessoas, né? Eu trabalho porque eu vejo que é importante, enquanto eu puder, estar compartilhando o exercício da profissão como professora, eu estou aqui. Estamos aqui todos juntos, sabe? Em uma só voz, editora WAK, com autores assim excelentes e como eu disse, né, a riqueza desses detalhes, desse conectar a vida, a arte, a música, a docência. E aí, por pensar na questão da própria docência, eu vou passar a bola para a Claudinha. Exatamente. Porque ela escreveu uma obra falando sobre a carreira docente e a neurociência. É isso mesmo, Claudinha? Eu fui muito abusada. Eu fui muito abusada, né? Muito abusada. Eu estou aqui ouvindo a Marta, digerindo a Marta e tentando desembargar a minha voz para essa pessoa tão espetacular que ela é, que é de verdade, eu admiro muito, muito mesmo. Eu não era tão emotiva, não. Acho que agora eu estou um pouco mais por causa da quarentena. Enfim, eu vou conseguir falar. Bom, eu resolvi escrever o livro, quer dizer, na verdade, eu tive os meus amigos, meus parceiros, que provavelmente, creio que estejam aí, né, assistindo a gente, porque, assim,
eu me formei no curso normal em 1987, né? E aí, dali, a minha praia sempre foi mesmo sala de aula, sempre gostei muito. Mas na época que eu fiz o vestibular, a pedagogia ela não era tão completa como ela é hoje, né? Então, assim, eu só poderia dar aula para crianças na época no ensino médio, que era o ensino médio na época, né? E aí, então, eu disse, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar como professora, que na época podia dar aula somente com curso normal, e aí fiz fonoaudiologia. Então, fiz a carreira da fonoaudiologia. E aí, dentro da fonoaudiologia, eu sempre gostei de trabalhar com criança na escola, né? Ver como é que a vida vai levando a gente. Eu nunca curti muito trabalhar com distúrbio de aprendizagem. Provavelmente porque eu não conseguia entender muito qual era a relação que isso tinha e como eu poderia fazer isso. Aqueles exercícios de fonoaudiologia, põe a língua para cima, para baixo, para lá e para cá, para mim aquilo não fazia sentido para uma criança que tinha um distúrbio de aprendizagem. E eu via, bom, se ela tem algum problema também de escrita, como é que eu vou dar um caderno para ela fazer isso? E era meio que o que eu aprendia na faculdade, lá nos anos 80. Bom, fiz a fono, e aí eu falei, eu gosto dessa área neurológica. E eu comecei a fazer pós-graduação. Aí eu fiz um montão de pós-graduação em neuro, né? E comecei a trabalhar com um idoso. Então, eu atuei muito tempo em CTI, UTI, grande emergência, trabalhando como fono, mas sempre aquela coisa do magistério, né? Mas dava aula também para criança, na época era o primário, né? Que agora é o Fundamental 1. E aí eu via muita dificuldade nessas crianças e eu não conseguia fazer o link da dificuldade com a própria fonoaudiologia. Eu não conseguia fazer esse link, isso me incomodava muito. Eu não queria pegar uma criança que tivesse dificuldade, jogar todas elas no mesmo balaio, sacudir e fazer a mesma coisa. Para mim isso nunca fez sentido. E aí, bom, um belo dia, minha coordenadora no colégio, eu trabalhava no Colégio Princesa Isabel, né, aqui em Botafogo, ele, inclusive, infelizmente, ele faliu em 2010, mas era um colégio muito bom, um colégio de ponta, onde a coordenadora era amiga, muito amiga, do Pedro Ribeiro, que é um professor titular da UFRJ, e ele tinha o curso de ele tem o curso de neurociência aplicada à aprendizagem ou reabilitação. E aí ele, para tentar alugar, né, fazer uma troca com a escola, ele ofereceu 5 bolsas de estudo dessa pós-graduação em neurociência aplicada na UFRJ. Eu tinha prometido que nunca mais eu ia estudar sábado, na vida, porque eu já tinha feito, acho que 6 pós. Hoje eu não só estudo, como trabalho, né? Enfim. E aí, o que acontece? A minha coordenadora me chamou e falou, olha, são 5 bolsas e eu queria te oferecer uma bolsa. Aí eu falei, ai, meu Deus, será? E tal. Aí pensei, falei, quer saber? Eu vou. Aí fui eu e mais uma amiga que trabalhava comigo. 3 não quiseram. Então, eu lá para fazer apoio neurociências. Meu Deus, que raio que é isso, gente? Como é que isso é neuro? Eu já gostei do negócio da neuro. Agora, eu não sei, mas eu vou aprender. Dentro da UFRJ, eu estou no mínimo louca. Eu pensei na época, o que eu estou fazendo? Eu não vou conseguir levar esse troço. Olha, isso foi em 2008. E aí, quando foi? Isso foi começo de 2008... Não, foi meio de 2008, porque não tinha formado turma ainda, e aí a minha turma formou em agosto. Quando foi em outubro do mesmo ano, a atual esposa dele hoje me chamou e perguntou se eu queria ser assistente de coordenação do curso. Aí eu falei, não, ela não acho que ela deve ter confundido as pessoas e tal. Aí ela disse, olha, a gente não pode pagar muito. Eu falei, não tem problema não pagar muito não, beleza, eu vou. Aí fui. E aí eu fiquei 10 anos nessa coordenação, né? E aí, 10 anos, olha só. Aí eu pedi para sair em 2018, e assim, pedi com pesar, inclusive, assim, mas eu estava perdendo muito trabalho, né? E viagens, e o meu propósito é o mesmo da Marta, eu quero ser usada onde for, no Brasil, fora dele, qualquer lugar para onde Deus me mandar, eu estou indo, sabe?
Então, eu falei, poxa, eu estou na coordenação e, assim, tinha dias que eu não tinha aluno para atender, a AVM me chamando para dar aula sábado, eu não podia dar, porque eu estava presa e tudo. E eu, entre outras questões, aí eu disse, bom, eu vou, já foi meu ciclo terminou, saí com as portas abertas, pedi, em dezembro de 2018, né? E nesse meio termo aí todo, nesse meio tempo, eu tinha feito uma primeira jornada científica docente, que eu sou meio abusada de vez em quando. E eu fiz a jornada sozinha. Eu não tive patrocínio, eu tive os colegas que foram fazer as palestras, todo mundo de graça, eu expliquei, e eu fiz. E aí, nesse meio tempo, ficou faltando aí, eu lá na UFRJ, estava faltando um professor de... O que era, Marta? Nem me lembro agora. Aprendizagem. E aprendizagem. Aí eu disse assim, falei para a Bruna assim, aí quem coordenava o curso era o Pedro, né, Pedro Ribeiro, que é o coordenador até hoje, a atual mulher dele, a esposa dele agora, que é a Bruna Velasquez, e eu. Aí, eu que tinha mais coisa assim com os alunos, mais veratona, com os alunos e tudo mais. Daí eu falei assim, Bruna, aí eu falei, cara, vai ter aula agora, daqui a 15 dias, não tem professor. A professora simplesmente sumiu. Gente, você já tem noção de uma professora sumir de um curso? É muita loucura. Tinha que ser a Marta, não para sumir, não, para assumir. Aí eu falei para ela assim, tem uma pessoa, eu sou muito abusada, mas eu vou mandar. O não eu já tenho. Peguei, entrei lá, como é que eu falo com essa criatura? Essa mulher vai olhar e vai dizer, coitada. Vai nem... Aí a Bruna, tu vai mandar mesmo? Cláudia, você tem certeza? Tenho certeza, vou fazer isso. O não eu já tenho. Fui lá, catei lá na internet, Marta Helvas, eu digo, pronto, é ela agora. Aí tinha um e-mail lá, foi assim que a nossa história começou. Aí tinha um e-mail lá e eu falei, aí botei, prezada professora Marta Helvas, bom dia, boa tarde, sei lá o quê. É com grande prazer que convido, assim, sou coordenadora do curso de pós-graduação, blá, 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 da UFRJ, não sei o quê, papapá, atenciosamente, parará, cordialmente, não sei o quê. Passou um tempo, umas horas, aí ela manda, prezada professora Cláudia, eu falei, não é possível. Ela não me respondeu, não é possível. Muito bom! E aí, foi desse jeito. E aí ela disse, mas é claro, olha, eu tinha uma aula marcada, aí acho que a aula desmarcou, não foi, Martinha? Uma coisa assim, não foi? Eu lembro vagamente disso. Eu aceito com todo prazer. Eu falei, eu estou sonhando, não pode ser verdade. A Marta Helvas aceitar o meu convite. Não acredito. Claudinha, eu também e aí a coisa foi. E foi amor à primeira vista, né? Foi, graças a Deus. Foi encantamento. Se ela não gostasse de mim. Muito bom. A gente naquele laboratório, hein? Dentro daquele laboratório. Mas muito bom. E as alunas, professora, que maravilha, isso foi um presente, não sei mais o que, aquela coisa toda. Aí eu falei, Bruna, olha o que a gente conseguiu e tudo mais, né? Enfim. Daí, aí nesse meio tempo foi que eu conheci a Marta, que depois já conhecia ela e fiz essa jornada, eu acho que foi em 2017, mas a gente se conheceu antes. E aí eu falei, aí ela vira para mim e diz assim, por que você não escreve? Aí eu falei, eu escrever? Não, eu escrevo artigo. Geralmente, na pesquisa, a gente escreve muito artigo científico, né? Falei, bom, eu escrevo artigo, mas livro, não sei se eu sou capaz. Eu pensei também, né? Daí, eu pensei, aí ela disse assim, por que você não escreve e tal? E, de repente, pega essa jornada que você fez e tal, não sei o que, e faz um livro. Eu falei, bingo! É isso. Meu Deus, é isso, estava na minha cara e eu não vi. Como é isso? Gente, como é isso, né? Sabe, saculejo assim. Aí eu falei com os colegas que fizeram a jornada, uns aceitaram a proposta do livro, outros não puderam, porque estavam escrevendo os seus artigos e tudo. E eu tenho outras pessoas muito queridas, que eu falei assim, embora eu não tenha participado da jornada, mas eu vou convidar. Se quiser, beleza. E aí
todos esses aceitaram e abraçaram, né? E aí tá aqui. Por que não me chamou, Claudinha? Eu não te conhecia! Aí, ó, tá vendo? Aí meus amigos aqui, ó, o Alex Santos, que trabalha com a doutora Ana Beatriz Barbosa, que eu gosto demais, a Clarissa Chitini, o Flávio Roberto Santos, a Glaucier Gleides, a Jaine Martins, a Jane Correia, Rafael Rodrigues, meu irmão Washington, e o prefácio. Cadê a câmera? Cadê? Ai, meu Deus. Tem que parar o livro. Pessoa sem lateralidade nenhuma, lá. Marta Daqui a pouco eu vou contar para o pessoal que está assistindo a história desse prefácio. Mas deixa para daqui a pouco aí, olha. Pois é, a história do prefácio. Então foi por isso assim que eu escrevia. Sim, entendeu? Muito bom, Claudinha. Olha, o chat tá bombando. Tá bombando o chat. Quantas pessoas tem aí? Olha, nesse momento estamos assistindo 146 pessoas. Belezura. Olha, muito bom. E aí, assim, vamos rodar aqui essa conversa. Eu vou chamar tem 120 meu amigo comentários André. no chat. E aí? André, os comentários agora. Olha, eu só tenho uma coisa a dizer. Fala, André. A culpa é da Marta. A culpa é toda dela. Agora, olha só. Eu gosto da minha equipe. A minha equipe de neurociência pedagógica tem que ter livro, tem que estar escrito, tem que fazer, entendeu? É a equipe que produz. É isso aí, Martinha, você está certa, esse é o caminho. E produzir da WAK, que é a nossa casa, né, gente? É maravilhoso. E aí, aproveitando, André, pensando nas suas produções, olha, artigo bombando na revista Psique, jornal também, O Dia, com matéria. Olha, chega no seu livro. Neurodidática, é isso mesmo, amigo? É isso mesmo. E 2019 foi um ano e tanto, rapaz. Acho que eu nunca produzi tanto na minha vida quanto 2019 e continuo agora para 2020, né? André, rapidinho, deixa eu contar só uma história. Eu conheci, assim, ouvi falar sobre você, foi por meio de uma professora que atua na 2ª Coordenadoria Regional, ela falou, olha, tem uma pessoa que fala sobre neurodidática, Jonathan, que você precisa conhecer. E aí, hoje, eu pensei, gente, olha só que bacana, agora compartilhando ideias e tudo, conectando ideias, tá aí o André. Exatamente, estamos nós aqui. Muito feliz. Muito legal. Além da Marta ser culpada, tem um outro culpado dessa história também, que é um culpado indireto, que é um irmão para mim, que eu tenho que eu conheci na prefeitura, inclusive, que é o meu irmão Tufiderzi, que foi, inclusive, quem me apresentou a Marta para que eu começasse a trabalhar no curso de Neurociência Pedagógica da AVM. Lembra, Martinha? Lá no Saguão. Querido Tufi. O Tufi. Foi lá que ele nos apresentou. E um tempo depois, a Martinha me chamou para trabalhar junto da equipe dela, que foi algo maravilhoso na minha vida. Esse não é exatamente meu primeiro livro. Na verdade, é o terceiro. Os meus 2 outros livros que vieram antes foram na área de anatomia. Foram 2 livros-texto que eu escrevi. Um foi pela editora Rio, que já não existe mais. Foi o primeiro livro, junto com a Valéria e o Caio, dois professores de anatomia que escreveram junto comigo. E depois eu escrevi um outro de anatomia com o Caio Vicentini, que foi o livro mais completo que a gente fez, né? Mas isso foi um tempo atrás. E foi um tempo que foi justamente a culminância do meu trabalho com anatomia, que começou desde a época de faculdade. Eu fui 2 anos e meio estagiário de anatomia na faculdade, o único estagiário praticamente da educação física, que ficava lá no departamento de anatomia dissecando, e que culminou depois com a pós em anatomia humana e biomecânica, que eu fiz depois de formado, e também com mestrado, que me deu aquele suporte, vamos dizer assim, para até poder escrever o livro, né? O suporte científico, de você escrever uma dissertação, de você se apropriar do linguajar científico, né? Do scientifiquês, para que você possa embasar suas ideias. Então, tudo isso veio ali no mestrado.
né? E concomitante a isso, eu já estava na Prefeitura do Rio como professor. Então, olha que interessante, eu segui 2 caminhos paralelos. O caminho da anatomia e da fisiologia humana, que eu tracei quando entrei na Universidade Estácio de Sá como professor, e, posteriormente, concomitantemente, o caminho da Prefeitura do Rio, que foi esse olhar educacional que eu passei também a construir, né? E dentro do caminho anatômico, uma das coisas que mais me apaixonava, que também apaixonou a Marta e também a Claudinha, né, foi a questão do sistema nervoso, né? Que os outros sistemas, quando você estuda e quando você entende um pouco da fisiologia, você não tem muito como fugir daquilo, né? Embora você tenha novas descobertas, quando você está nos outros sistemas, eles são mais ou menos já muito conhecidos. Mas o sistema nervoso é aquela coisa da nave Enterprise, né? Ela vai pelo espaço e não sabe exatamente para onde vai, né? Você não sabe onde vai dar. E cada episódio, né, do Jornada nas Estrelas era exatamente uma nova surpresa. E assim é o sistema nervoso. Cada vez que você estuda, cada artigo que você lê, cada coisa que você faz, você tem novidades, você tem coisas novas. Então isso fez com que eu me apaixonasse pelo sistema nervoso e traçasse esse caminho dentro da neuroanatomia e dentro da neurofisiologia, né? Até que, eventualmente, eu conheço, através desse amigo Tufiderres e a Marta Helvas, e a gente começa a trabalhar junto nesse curso fantástico, que é o curso de Neurociência Pedagógica da AVM, né? Então, começamos a trabalhar dentro do curso, começou esse caminho dentro de várias disciplinas do curso, e a Marta sempre falando, né, sempre buzinando, você tem que escrever um livro. Você precisa escrever um livro. Desse jeito. Desse jeito. Tem que produzir. Falei, tá bom, mas eu não tenho tempo, eu trabalho muito, eu dou aula em não sei quantos mil lugares, como é que eu vou escrever um livro? Né? E aí calhou em 2018, eu peguei um determinado mês do ano que eu estava de férias. Na verdade, eu não estava de férias, mas os professores estavam de férias, eu já era diretor de escola. E aí eu ficava uma pequena parte do dia na escola, preparando a escola para o ano letivo, e o restante do dia eu vinha para casa. Aí, dia 2 de janeiro, eu lembro exatamente da data, eu cheguei, sentei e falei, vou começar a escrever um livro. E que eu vou escrever? Eu vou escrever sobre neurodidática. Por que eu escrevi neurodidática? Isso veio de uma outra pessoa, a professora Gisele Alves, que me chamou para ministrar esse curso, essa disciplina no curso que ela tem em Niterói, que era exatamente neurodidática. E quando eu comecei a juntar material para poder falar sobre neurodidática, eu comecei a ver, gente, que coisa interessante que é essa tal de neurodidática, né? Quanto material tem aqui, quanta coisa tem, mas está tudo muito disperso. Você tinha uma pontadinha aqui, a outra pontadinha ali, você tinha outra coisa interessante em outro lugar, autores diferentes, mas que não tinha esse conhecimento junto num lugar. Aí eu falei, olha, é exatamente isso que eu vou fazer. E não deu outra. O livro foi escrito em um mês, exatamente nesse mês de janeiro. Eu comecei no dia 2 e terminei esse livro no dia 31 de janeiro. Quando eu crescer, você é assim. Eu também sem quero dormir. ser assim. Olha, tinha uma, é porque ele não dorme. Não. Ele não dorme. Só ele pode, não dorme, não come. Eu lembro banho. Eu lembro uma vez que a Marta mandou mensagem, acho que era uma sexta-noite, umas 11 horas da noite, a Marta mandou mensagem para mim no WhatsApp. Aí eu falei, tô aqui escrevendo o livro. Você não falou? Tô escrevendo. Pois é, você mandou, eu tô escrevendo. André, quando você fala que a Martinha, né, mandou mensagem, estou aqui escrevendo o livro, chegou no ponto assim que eu quero saber, sabe? Até como leitor que sou de vocês. Ambos os livros do André, tanto da Claudinha, tem a professora Marta, né? Martinha, os próximos.
que ela escreveu o prefácio dessas duas obras. Aí eu queria ouvir a Martinha. Qual foi a sensação de escrever o prefácio de Neurodidática e Neurociência e Carreira Docente? Pois é, olha, é uma responsabilidade muito grande. Primeiro é a leitura do livro, tem que ler, né? Para que possa ter o embasamento da argumentação para poder escrever. E aí é mais ou menos aquela sensação de parte dele. Então, eu também faço parte dessa história. Então, é um presente. Fazer um prefácio, ele é um presente, ok? Que vale para currículo Lattes, a gente sabe tudo isso. Mas é um presente de uma responsabilidade que você traduz o que o autor e os colegas que escreveram junto, né, nessa organização, o que eles realmente trabalharam muito para as suas pesquisas estarem ali registradas para as próximas sociedades, porque o importante da pesquisa, né, Jonathan, é exatamente isso, é aquilo que a gente não sabe, né, e que o outro vai complementar e que o outro complementa. Então, a pesquisa é isso, ela não é acabada. Então, eu vejo que o livro, ele é exatamente isso, ele é inacabado. Então, o que eu escrevo hoje, amanhã já não está mais, tem que refazer. Então, receber um prefácio de presente é daquela coisa assim, toma, é teu afilhado, você vai cuidar. Então, é um cuidado mesmo, e é um desafio. É um desafio. Nesse cuidar, eu quero ouvir a Claudinha. Qual foi a sensação, Claudinha? De quê? De entregar para ela o prefácio? Depois de ler o prefácio. Tá aqui, Momento de fazer a Martinha chorar. Aqui, ó, tcharam. Quando eu li... Não, aqui é meu agradecimento, peraí. E, ó, é um prefacião. É quase um capítulo. Ó, aqui, tá? E aqui, o prefação. Não, aí sinceramente, eu sou fã. Não é puxa essa aqui, senão que ela sabe que a gente tem nossos bastidores, que a gente troca figurinha, e que se gosta muito, se respeita muito, se admira muito, e isso é muito bacana. Assim como eu admiro meus colegas também, André, Fátima Alves, que deve estar por aí, com certeza, sem dúvida, Cláudia Araújo, minha chefe, né, lá na AVM, onde hoje eu tenho o prazer de ministrar aula lá na Neurociência Pedagógica da minha amiga Marta, da Fátima Alves, a psicopedagogia também, na educação inclusiva da professora Mary Su. E aí, com tudo isso também, eu não contei um negócio importante. Vai, conta, vai. Eu fiquei com um gap enorme, porque quando eu fui para o UFRJ, eu fiz o mestrado em saúde mental, dentro da psiquiatria. Eu sempre caí dentro da psiquiatria, não sei por quê, sempre caía. Eu digo, pois, então agora eu vou fazer o mestrado. E aí eu fiz o mestrado de saúde mental. Só que eu fiquei com um buraco. E aí depois eu fui fazer, né, tô no doutoramento em Neurociência e Educação, lá com o professor Alfred Scholl, no Fundão. Espetacular. Mas a fonoaudiologia me deu, sabe, eu fiquei com um buraco. Fiquei com gap. Eu falei, caramba, tá faltando alguma coisa nisso. A fonoaudiologia não me dá licenciatura. Eu não quero estar na escola somente com ensino fundamental, até porque eu não posso mais dar aula para ensino fundamental se eu não tiver licenciatura. Aí Cláudia foi fazer o quê com 49 anos? Pedagogia. E aí eu tô terminando agora, final do mês. Que espetáculo, né? Aí eu fui fazer pedagogia. Estou com 53, pedagoga, assim, novinha, fresquinha. Ó, uma notícia aí para vocês, ó. A Fátima Alves escreveu o seguinte: estou me entregando por completo nesta live. Uau! Um beijo, sua linda! Lindona. E aí, André, qual foi a sensação depois de ler o prefácio? Ela escreveu 4 páginas de prefácio nesse livro. Para, tá? O meu tem 1 e meio. Ah, não, pode parar com esse negócio. Vou retirar tudo que eu falei agora.
Mentira, Falei, é uma. gente, ela escreveu um livro. E eu mandei, você não sabe de uma coisa, eu mandei o livro para ela, né? Para ela ver. Porque depois dessa imersão de um mês, falei, gente, será que eu escrevi um monte de besteira? Será que isso aqui tá bom, não tá bom? E aí eu mandei para ela, falei, Marta, lê aí, tá bom isso? E aí, nossa, ela derreteu um monte de elogios que estão aqui nesse prefácio, exagerada do jeito que é, né? E aí... Intensa. exatamente. Não, foi ótimo, foi maravilhoso. E tá vindo mais coisa por aí, sabe, Jonathan? Eu também. Tá vindo. Mas a gente não vai contar, não, né? Ainda conta? Não sei, vai contar. Nananina, não. Não conta, não. Não sei se vai ficar conta, não. Mas vem coisa boa aí. Momento aí de consagração, momento porque eu vejo que eu tenho um divisor de água na minha vida, né? Esse divisor de águas é, primeiro, a AVM educacional e a editora WK. Então, eu sempre, quando eu posso e que eu tenho a oportunidade de fazer o agradecimento em público, eu tenho sempre que falar a minha gratidão pela AVM por ter me escutado. Simplesmente alguém me ouviu. Né? Então, assim, parou e disse, nossa, o que ela está falando tem sentido. Então, assim, pago para ver. O que você tem para nos oferecer? Eu disse, eu não tenho nada. Então, você escreve isso? Vamos embora, né? Então, assim, o que você pode fazer nesse compartilhar? O que você tem aí dentro de você? Né? Eu digo, olha, eu só sei falar sobre cérebro, porque eu sou da área de neuroanatomia e da área de neurofisiologia. E exatamente isso falta dentro do curso de psicopedagogia. Mas só que o curso de psicopedagogia, ele não era só a AVM, ele tem uma associação, a BPP enorme, né? Ou seja, que tem todo um critério. E você chegar e dizer assim, não, que está faltando isso, não era uma esfera apenas da faculdade, mas era uma esfera muito maior. E que eu vim realmente conhecer o grupo da BPP por intermédio da editora WK, né? Ou seja, eu só consegui chegar próximo à professora Irene Maluf e à professora Késia Bombonato foi exatamente num primeiro encontro que a WK me colocou para falar numa cidade em Minas, que agora eu até esqueci o nome da cidade, onde era um congresso da professora Luísa do Vale, né? Luísa do Vale, a Luísa Helena do Vale, que é uma pessoa assim maravilhosa também, que eu digo que ela na minha vida foi o meu divisor também de águas, porque ela me abriu no momento em que ela me convida para falar sobre cérebro, num congresso de neuropsicologia e de psicopedagogia, muita ousadia, né? Muita ousadia. E eu fazer uma parte de uma mesa junto com essas mulheres mega poderosas, muito poderosas mesmo, assim, de conhecimento e de importância que elas têm dentro da área da educação. Então, assim, nesse dia desse congresso, nada mais, nada menos, tinha Pedro Demo, Celso Antunes, e eu disse assim, o que eu estou fazendo aqui, gente? Eu não sou nada. Mas os caras eram enormes, eles são enormes, né? Eu digo, nossa, me belisca. Então, me aproximar de Irene Maluf, de Késia, né? Foi assim, foi grandioso, porque hoje a psicopedagogia, ela tem grande parte da entrada da neurociência, dos estudos do sistema nervoso central, exatamente por essa ligação que acabou existindo e dessa credibilidade de argumentação científica que a psicopedagogia, o viés dela é todo da psicanálise, né? Todo que veio numa psicanálise da Argentina. Então, assim, abrir o Brasil para começar a conversar sobre cérebro foi um passo muito grande que realmente a psicopedagogia ela acabou exercendo. E foi a partir da psicopedagogia da AVM, com a nossa disciplina, que isso tudo começou, que na verdade é uma disciplina chamada neurobiologia, que depois ele passou a ser chamada de neurociência, e que dessa disciplina, dessa área do conhecimento, que são 4 aulas que a gente tem no curso de psicopedagogia, psicomotricidade, ela passa a ser uma pós-graduação, mas foi a própria necessidade das acadêmicas da área da psicopedagogia que gostariam de estudar o cérebro
com mais propriedade. Então, escrevi o curso, né, mentora do curso, e, claro, só podia oferecer o curso para a AVM. E aí a gente colocou, meio que tímido, né, o curso, mas ele acabou acontecendo, e o grande respeito em relação à neurociência pedagógica, mesmo tendo o outro lado, né, como a professora Claudinha está falando, da UFRJ, mas a gente sempre se respeitou, né, do tipo, da parte cognitiva e reabilitação, é o UFRJ, é pedagógica, é a AVM, né? Então, o professor Alfred Scholl, também no processo cognitivo, sempre nos respeitou, cada um dentro da rede da neurociência, mas cada um com a sua especificidade. Então, a gente tem um bom diálogo em relação à neurociência aqui no Rio de Janeiro. Não existe aquela coisa, tem isso, tem... Não existe isso. Sempre houve um grande respeito. Tanto é que cada um de nós estamos nessa rede, que ou é a pedagógica, ou é de reabilitação, ou é de aprendizagem, entendeu? Então, assim, é uma família que a gente realmente acabou construindo, né, por meio profissional. Então, eu só tenho que agradecer à medida que me dão um prefácio para escrever. Imagina, gente, nossa, é demais para mim, né? É uma rede de afeto, de aprendizado, de envolvimento, de vínculo, porque quando eu começo a olhar aqui os comentários, gente, não tem nenhuma pergunta, só é maravilhoso, maravilhosa, musa da neurociência. Muito bom, Marta é maravilhosa, gratidão, boa noite a todos. Oi, amiga, as pessoas vão se encontrando, olha, eu estou aqui, estou assistindo, muito obrigada. Uma das coisas mais incríveis, as coisas mais legais, assim, quando eu vou muito para o interior do país e que as pessoas leem, né? Quando eu chego no interiorzão mesmo do país, aí diz assim, Marta, não sei, parece que vive comigo. Eu disse, uau, de onde você me... Né? Eu não te conheço, mas as pessoas amiga são íntima. íntimas, me conhecem, isso é muito engraçado, isso é muito bom, né? Mas olha, Martinha, eu já estou me sentindo assim, um amigo íntimo de todos vocês. Considere. Porque é mas isso. você é um querido. A WAK realmente é uma grande família, sabe? Onde você se sente em casa. E por isso nasceu esse espaço, o Conectando Ideias, onde basicamente passou 1 hora aqui do nosso tempo nesse bate-papo incrível, maravilhoso. Ouvir o André, ouvir Marta, ouvir Cláudia, assim, é de uma generosidade que marca a nossa vida. Marca a nossa vida na docência, como ser humano. E aí eu queria que, brevemente, vocês pudessem sintetizar com algumas palavras o que foi esse encontro aqui, o Conectando Ideias. Agora, antes disso, André. Você podia falar um pouquinho também da sua trajetória. Também do seu livro, né? Da minha trajetória? Agora, já, isso é uma ordem de 3. Não é só a Marta agora, não, somos nós 3 agora. Aqui somos todos autores. Sim. O meu livro é o Educação Lúdico e Favela. Cadê? Olha, tá aqui, ó. Aê! Educação Lúdico e Favela. Quantos tiros são necessários para a aprendizagem? Onde eu trago um pouco da minha história de vida, sendo morador do Complexo da Pedreira, e que, de fato, vai dialogando com a minha formação ao ser professor, ao ser pesquisador, entendendo também esses contextos da própria favela. E aí fica uma grande questão. Quantos tiros são necessários para aprender? Sabe? O que eu defendo nessa obra é o tiro da vida, é o tiro do diálogo, é o tiro da empatia. E aí, para aqueles que querem saber um pouquinho mais, compre, adquire o livro que está aí, tá bom? Leia, que eu não vou dizer tudo. Mas, não dá spoiler, aí, não dá. Isso, já falei um pouquinho, aí eu vou jogar a bola para vocês, sabe? Que hoje o espaço aqui é com vocês. E aí, como que fica o nosso espaço aqui hoje? Qual é a palavra, a frase que mais impactou a vida de vocês nesse momento, que eu só posso
vê-los por meio da tela, sabe? E aí, o que ficou do nosso encontro Conectando Ideias sobre neurociência? Vai lá, Martinha. Eu falo primeiro? Por favor. Olha, pois é, eu confesso a você que eu tava com medo, tá? Eu estava com medo. Eu falei, nossa, será que eu estou no meu melhor momento para me apresentar? E a gente estava conversando isso nos bastidores, né? Então, eu estava realmente com muito medo, devido a situações muito familiares, que tem momentos que a gente não está muito. Mas vou te dizer uma coisa, liberou dopamina. Sabe o que me fez bem? Gostei. Então, assim, vamos continuar aí mais me fez bem. Um encontro que me fez bem. Eu acho que eu estava precisando de fazer um encontro com amigos. Eu estava precisando conversar coisas diferentes, né? Então, assim, eu acho que essa formatação que você propôs, Jonathan, foi realmente muito legal. Uma coisa que faz e fala exatamente quem você é. Isso é ótimo. Então, eu quero agradecer esse momento único e obrigada mesmo, porque momento dopaminérgico, liberação de prazer. Foi um prazer. Claudinha? Eu também, muito. Eu confesso também, eu falei para minha filha de tarde, meu Deus, sabe quando você diz assim, será que dá para eu dar uma fugida? Mas eu disse, não vou, não, para, olha só, você vai fazer, vai ser tudo bem, porque a gente está vivendo um momento muito difícil, né? E eu sempre paro para pensar, independente disso, assim, toda vez que eu entro em sala de aula ou que eu vou ministrar uma disciplina, por mais que eu já faça aquilo mais vezes e tudo, o dia que eu não tiver medo, né? O dia que eu não tiver expectativa, o que será que eu vou encontrar pela frente? Eu prefiro não fazer mais, né? Porque eu acho que, assim, a nossa vida, principalmente a nossa carreira docente, é exatamente isso, é estudar até fechar os olhos para sempre. Não tem como a gente, eu já fiz o mestrado, eu já fiz o doutorado, eu já escrevi 1 milhão de livros e agora eu vou ficar aqui só curtindo aquilo que eu plantei. Não dá para ser assim. Né? Então, eu amei, dopaminou, endorfinou, serotoninou, tudo. Meu sistema límbico está bombando horrores, sabe? Meu córtex frontal falou assim, ó, pronto, falei que você está numa boa, executou, né? Foi uma delícia. A gente pôde mostrar realmente quem a gente é, de uma maneira muito, muito tranquila, sem muita formalidade, né? E eu acho que é isso. Eu vejo que pode contar comigo em outras. Agradeço muito a minha editora querida, WK, Marta, André, Fátima, Cláudia Araújo, professor Arduini, lá na VM, enfim. Eu não quero ficar falando nome porque eu posso esquecer alguém. E meus amigos de 40 anos, né? nada a nossa mãe, né? Mami as nossas mames, né? Nossas mames. Meus amigos, que nada tem a ver com a neurociência. O Pedro escreveu na live, os 4 logo terão livros novos. É mais uma. Yes! Isso é mais uma ordem. Então, Isso vamos embora, vamos produzir. Mandou, então, eu só tenho a agradecer, isso aí. E se tiver outra, realmente, a Marta foi bingo, assim, dopaminou. Isso aí. E aí, saí um pouco eufórica agora. Olha, eu sou, contrariamente às duas, eu não estava nada preocupado. Por quê? Porque gente, sinceramente. Tá junto com Marta Helbas. Eu não estava nada preocupado. Está junto com Marta Helbas, com Cláudia Diniz, com Jonathan Aguiar, só pode sair coisa boa. Só pode sair coisa maravilhosa, entendeu? Então, assim, eu vou estar conversando com meus amigos. Sabe? Vou estar conversando com meus amigos, vou estar contando minhas histórias, vou estar ouvindo as histórias delas, histórias maravilhosas de vida, entendeu? Que a gente hoje tem o prazer e a oportunidade de compartilhar, graças ao nosso amigo Pedro da WK. Então, só podia ser essa coisa maravilhosa que foi. Nada surpreendente. Gente, eu estou aqui quase chorando em live, estou me segurando. Estou me segurando. Eu não falei que emociona, é emoção. A Marta lá, quando estava falando, eu estava entalada, gente.
O que vai ter de autor querendo participar do Conectando Ideias. Olha, começando com pontapé. Muito bom. Pena que não dá para colocar mais gente junto, assim, né? O Conectando Ideias é um Sem espaço dúvida. de todos, sabe? Mas deixa eu te falar uma coisa, tem uma pessoa também muito especial, né, que é o Alan. O Alan é uma pessoa muito especial, ele fica muito nos bastidores, inclusive até na Bienal ele não aparece. Então, assim, meu abraço lindo, maravilhoso, sabe? Para o Alan, que é um cara massa, como fala, né? Massa. Massa, irmão. Deixa aí registrado meu abraço para o Alan. Eu não sei se ele está vendo. Ele está assistindo, apareceu até um comentário agora dele. Ele comentou agora. Isso. É? Tem muita gente aí que... Olha, gente, as pessoas estão falando aqui ciência e afeto, combinação perfeita. E é isso, é esse o espaço. E, para a gente finalizar, eu tenho que agradecer a essa equipe maravilhosa da própria editora WK, a esses autores aqui, sendo repetitivo porque é necessário, que são fantásticos, que têm as suas obras assim maravilhosas. E, ao mesmo tempo, eu tenho para dizer para vocês que todos que estão assistindo a essa live aí ao vivo, que a própria WK está com 30% de descontos nos livros nossos, sabe? Vai lá no site, compre, adquire, sabe? Adquire Marta, André, Diniz, sabe? Cláudia Diniz. Jonathan Guiar. Aí eu fico sem graça com vocês, sabe? Eu tô no lado da cara. Mas é isso, sabe? É importante dizer que todos nós estamos aqui na mesma causa, na mesma luta, sabe? Cuidando um dos outros. E a WK faz isso muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que estão assistindo. A Marta, o André, Claudinha, sabe? Curta a nossa página no Facebook, siga no Instagram, no YouTube, estamos aí. Ficar em casa, nesse momento, para aqueles que podem, é sinal e sinônimo de proteção, é algo que eu tenho sempre falado. Nós defendemos a vida, e a escolha aqui nesse bate-papo é do criar vínculo, é ouvir o outro, sabe? E falar assim, poxa, que bacana, que histórias que precisam ser contadas e narradas na primeira pessoa, como a Marta, o André e a Claudinha. Parabéns. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, muito obrigada. Só agradecer. Muito grato por estar aqui, Jonathan. Muito obrigado a você. Obrigada, Cris. Obrigada a quem está por aqui, presente. Olha, isso, o pessoal que está escrevendo aí. Gravado e o bate-papo foi show. Acabou. Um beijo a todos. Beijo, obrigada. Beijão, obrigada. Tchau. Que legal, hein? Aí cadê a Cláudia? A gente não está ao vivo? Está ao vivo ainda. Igor. Cadê a Cláudia? A Cláudia desconectou. Eu vou desconectar aqui também. É melhor. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.